Tudo aquilo que você acredita que é real, é real. Hoje, aqui no canal Átomo Divino, você vai receber mais uma peça que compõe a formação do quebra-cabeça cósmico que somos. Eu me chamo Paulo e sou o porta-voz deste canal de desenvolvimento pessoal quântico e espiritualidade, que tem a função de ser uma porta onde se passa informações e energias que vão propiciar a evolução, expansão e a vivência de todo ser em um nível de entendimento e atuação mais elevados. No vídeo de hoje, aprofundaremos um pouco mais acerca do tema dos arquétipos, que já foi introduzido de várias formas em vários vídeos aqui no canal. Então, se você chegou aqui agora, preste bastante atenção neste vídeo, colhe os seus 5 sentidos na tela e vem comigo até o final. Brevemente, irei explicar novamente do que se trata os arquétipos. Os arquétipos são tudo o que existe, existiu e existirá neste universo e em qualquer outro universo. Arquétipos são as ideias primordiais do todo, o padrão perfeito sobre determinada situação e coisa. É a pré-existência de qualquer coisa que existiu, existirá ou já existe. Então, tudo o que você vê, tudo o que você percebe com os seus 5 sentidos, são arquétipos que se transformaram, transmutaram, foram através da aplicação prática de outras formas de se fazer as coisas no universo. Isso se manifestou, se materializou num formato de algo físico, como, por exemplo, um livro, que antes era só uma ideia, e agora a ideia toda deste livro está agora escrita nesses papéis. E veja, esse é um exemplo nítido de que arquétipos primeiramente são ideias e que depois se transformam em coisas materiais. Foi explicado em outros vídeos aqui no canal que os arquétipos, além de serem tudo o que existe em termos de objetos, ferramentas, etc., também existem os arquétipos que denotam um perfil de personalidade, caráter de comportamentos e virtudes, que estão intimamente ligados com a psique e a personalidade humana. E esses tipos de arquétipos, eles estão muito presentes, as suas ideias, as suas formas de ser, etc., nas mitologias de todo o planeta, que, salvo engano, são aproximadamente mais de 75 mitologias. E todas essas histórias que as mitologias contam, explicam, na verdade, são a representação, a divulgação destes arquétipos que estão mais relacionados com a personalidade humana, que seriam todos os deuses gregos, os deuses indianos, os deuses nórdicos, toda a representação dos orixás, dos afro-religiosos e qualquer outro tipo de cultura mitológica que você conheça. Na verdade, ao contar aquelas histórias, né,
dos mitos, etc., dos deuses, está, na verdade, transmitindo para a pessoa que está estudando, lendo, a sociedade que está recebendo aquela informação, uma ideia, um vislumbre de padrão de comportamento advindo desses arquétipos que é cada personagem que existe nas mitologias. E isto das mitologias e desses arquétipos serem propagados para nós através dessas histórias que parecem fictícias, que parecem apenas imaginações de seus escritores, na verdade, são o suprassumo, o que há de mais verdadeiro e também o que nos torna mais próximos, nos aproxima desses seres que estão vivos. Este também é outro, porém, dos arquétipos. Arquétipos são seres vivos. Por mais que não se apareça, por exemplo, um deus grego nos tempos atuais aqui para nós, eles, numa determinada dimensão, existem e lá residem. Com toda uma física que compõe essa dimensão, todas as leis que estruturam esses arquétipos nessa determinada dimensão. Só que tem um porém. Eles, os arquétipos, estes relacionados a nossos padrões de comportamento humanos, eles foram emanados pelo todo, pelo Criador, dentro do universo, dentro da terceira dimensão e em qualquer outra dimensão, com a finalidade de atuar, ou seja, ele já é emanado com um certo nível de poder, uma certa capacidade de fazer, de atuar, de criar e etc. Mas ainda é um ser vivo que está em evolução. Perfeito. E esse processo de evolução dos arquétipos, ele acontece através dos trabalhos, dos feitos que todos esses arquétipos emanados pelo todo fazem dentro do todo. Então, um arquétipo que tem determinadas virtudes e características, ele emana a sua energia e informação em determinados planetas, a fim de fazer com que seres naqueles planetas que estão recebendo esta emanação de informação, que no caso, para nós, essa emanação aconteceu através das mitologias, eles conseguem chegar até nós e atuar, e aparecer, e vivenciar. Quando nós lemos as mitologias, estudamos elas a fundo e tiramos dessas informações mitológicas todos os padrões de comportamento, formas de ser, de se atuar, de se criar, de se manifestar no universo. Exemplos. Um jogador de futebol. Um jogador de futebol está debaixo do arquétipo do jogador de futebol, que está intimamente ligado, se observarmos pela mitologia grega, com o arquétipo de Áries. Áries é o arquétipo relacionado a práticas atléticas, esportivas, esportes e etc. Então temos o arquétipo do jogador de futebol intrínseco no arquétipo do deus grego Áries. E assim, todo jogador de futebol está debaixo da emanação do arquétipo de Áries, que é o arquétipo que compõe o grupo de arquétipos do deus Áries, pela mitologia grega, joga
futebol, é atleta, é esportista. Esse é um exemplo simples. Outro exemplo. Você observa um empreendedor, um empresário, todas aquelas características comportamentais de administração, de governar, de liderar grupos de colaboradores, etc. É uma característica do arquétipo de Zeus, que é o empresário, o mega empresário, entendeu? E todos os arquétipos, por exemplo, da mitologia grega, cada um dentro de si possui vários arquétipos atuando. Então, esses seres arquetípicos que estão vivos, tendo todos esses perfis, esses padrões de comportamento, para que eles consigam atuar como, por exemplo, Zeus, sendo um mega empresário, ele emana a sua energia e informação, exemplo, aqui no planeta Terra, e todos os seres que nascem com em determinada data, em determinado mês, com determinadas características, está nascendo assim e desta forma, porque o arquétipo de Zeus está emanando. E quando que acontece esse entrelaçamento com os arquétipos e o ser que vai encarnar, que vai nascer debaixo dos arquétipos? Isso ocorre antes mesmo de qualquer ser encarnar, e falando mais precisamente dos seres humanos. E como que isso se dá? Antes de acontecer o processo reencarnatório, de qualquer pessoa que desencarnou ou que vai encarnar, é criado um planejamento, uma arquitetura de vivência, uma predestinação do que essa pessoa vai viver, vai fazer aqui na face do planeta Terra. A gente costuma intitular isto de planejamento cósmico encarnatório. Aí, dependendo do número, planejamento cósmico encarnatório 357, um exemplo. Então, nesse plano 357, o ser, antes de encarnar, ele arquitetura quais arquétipos que vai estar ali sendo mais influentes nele, vai estar influenciando aquela vivência dele. E aí, ele selecionar, nessa encarnação é necessário vivenciar o arquétipo do líder, o arquétipo do mega empresário, o arquétipo do comunicador, o arquétipo do mago e etc. Vários arquétipos. E aí, então, o arquétipo da mitologia grega X, ele tem todos esses arquétipos em si. Então, eu vou encarnar e num determinado momento, essas características, eu vou sentir as vontades, os impulsos muito semelhantes, quando não é idêntico ao arquétipo, por exemplo, no caso de todos esses que eu disse, o arquétipo de Zeus. Então a pessoa nasce e ela vai, de uma maneira inevitável, ter um impulso, um sentimento de liderar, de ajudar pessoas a evoluírem, de criar empresas, etc. Que está intimamente relacionado com quem está debaixo da emanação do arquétipo de Zeus, nesse exemplo. E aí a pessoa vivencia todos as tramas, os caminhos, as coisas que esse arquétipo, lá na mitologia tal, no momento tal que ele existiu encarnado, ele vivenciou. E é tão interessante essa situação de como os arquétipos fazem esta emanação, essa influência sobre nós, que se você pega qualquer mitologia e estuda e lê a fundo os principais deuses, mitos
que são arquétipos vivos desta mitologia, você vai perceber, lendo, que aqueles arquétipos, ou que um ou dois ou três arquétipos, estão intimamente ligados com muita coisa que talvez a própria pessoa já vivenciou ou sente vontade de vivenciar. Por quê? Isso é algo que já está relacionado, entrelaçado, emanado em cima dessa pessoa quando ela lê e estuda os arquétipos. O primeiro de tudo é que os arquétipos, eles residem no inconsciente coletivo, ou seja, eles estão no inconsciente de todos nós. E a única diferença é que a variação da influência mais de um e menos de outro se dá pelo planejamento cósmico, pelo aquele projeto, aquilo que eu expliquei, projeto encarnatório 375, que precisa, porque vai ser melhor para a evolução daquela pessoa naquele momento, vivenciar a emanação do arquétipo X, Y e Z. E aí, quando a pessoa lê as mitologias, vê as histórias, tudo que aquele deus ou aquele arquétipo vivenciou naquele momento, bate quando não é igual ao que a pessoa viveu. Isso que eu estou falando, você aí do outro lado pode testar na prática, porque isso já foi feito. Eu fiz isso. E, literalmente, quando você lê a história do arquétipo, tudo que ele fez, o que ele gostava de fazer, como ele se comportava, com o que ele trabalhava, aquilo se encaixou como uma luva. Por quê? Para a vivência no momento presente da terceira dimensão, para os seres humanos todos existentes na face do planeta Terra, e também para estes arquétipos, todos que estão emanando suas informações e energias nos seres aqui encarnados, é o momento ideal e perfeito para a atuação destes arquétipos, dessas formas de se agir, de personalidades, de virtudes e caráter. E é uma via de mão dupla. O que isso significa? Tanto o arquétipo é beneficiado nessa troca de informações e vivências, quanto o ser humano também é beneficiado, porque ele recebe a experiência de milênios do arquétipo, que já vivenciou várias vezes aqueles padrões perfeitos de comportamento em outros momentos no planeta Terra ou em outros planetas. Então ele tem uma bagagem de experiências muito grande, né, vivenciando como, por exemplo, um líder de pessoas, ou um atleta, ou um empresário de sucesso e etc. Ele tem experiência. O que ele não tem é um contexto, uma sociedade, uma civilização, um plano onde existem problemas, situações que propiciem para esses arquétipos a possibilidade deles fazerem e darem o seu melhor, de serem o que são. Porque é justamente isso. Um arquétipo, quando emana, está influenciando pessoas, ele tem a natureza dele. Então ele tem todo um grupo de gostos, de virtudes, e a pessoa debaixo dessa emanação, inevitavelmente, estará também atrelada, inclinada a ter esses gostos, essas vontades, vivenciar essas situações. Veja, isto que está sendo falado dos arquétipos, de mitologia, de toda essa influência, essa conjunção, é algo real. É algo que se você pega e estuda a mitologia, você vai comprovar. E isso precisa ser feito. Após esse vídeo, pegue, busque no Google ou livros. Eu vou até também solicitar no final determinados livros que você pode ler, que vão te dar a informação para você ter esse vislumbre.
E você vai perceber isso. Não o que está sendo falado aqui não é uma mitologia de historinhas de fantasia. Isso aqui que está sendo falado é algo de extrema importância e que existe, que está atuando, está vivo, fluindo sobre todos nós. Muito já foi falado anteriormente acerca dessa situação, de pessoas pensarem que certas coisas que estão sendo faladas acerca de certos temas são achismos ou misticismos. Isso está vivo, isso está atuando, está emanando, está influenciando de uma maneira direta e indireta a vida de qualquer pessoa, de todas as pessoas. Isto também explica que muita coisa, talvez, de negativo que uma pessoa vivenciou, ou esteja vivenciando, ou até pode vivenciar, está descrito nos mitos que determinados arquétipos vivenciaram há 2.500 anos atrás. Falando mais precisamente da mitologia grega, que é a que é a mais próxima também aqui da nossa sociedade ocidental. Não é porque aquilo aconteceu há 2.500 anos que significa que aquilo não esteja ainda acontecendo, vivenciando. Aquilo está ainda acontecendo. Outro teste que pode ser feito é este. Pegue uma mitologia, leia ela, tá vendo? Tem que sair da zona de conforto e fazer isso para comprovar o que já é real. E está sendo falado com muita convicção que é real. Leia os mitos, a mitologia grega, por exemplo, e comece a observar ou até pesquisar, questionar o bairro que você mora. Todas as situações que acontecem ali. Comece a observar e perceber os dramas, as histórias, os acontecimentos com o vizinho, com o outro da rua de baixo. E você vai perceber todos os padrões de comportamento, todos os arquétipos atuando através das pessoas do seu bairro, dos seus vizinhos, etc. Você vai ver aquilo atuar, acontecer na prática. E aí você vai ter a prova, um fato empírico que os arquétipos existem e estão influenciando você. Essa informação sobre os arquétipos, a vida toda estarem influenciando nossas vidas, é uma informação extremamente importante e libertadora se a pessoa, além de compreender tudo isto, ela buscar para autoconhecimento, para autoperceber a si mesmo, aprofundar e conhecer os principais arquétipos de uma determinada mitologia, tanto os arquétipos masculinos, que representa o lag yang, a energia yang de uma pessoa, e também os arquétipos femininos, que representam o lado yin, o lado feminino de uma pessoa. E aí a pessoa vai conseguir perceber a influência tanto de arquétipos que estão voltados para essa energia mais masculina, mais ativa, mais excêntrica, e também perceber em si as influências dos arquétipos que têm um padrão de comportamento mais feminino, mais passivo, receptivo, cuidador e acolhedor, que é o lado yin. Porque essa também é outra questão muito importante. Não é só a influência, por exemplo, no homem, de arquétipos masculinos. Tem todos os masculinos, mas também tem todos os femininos, porque todo mundo é yin e yang. É metade feminino e metade masculino. Claro que se você olhar na sociedade hoje, no contexto geral, a regra é um desequilíbrio total disso, porque até esta informação do yin yang pouco é compreendida pela massa
que existe na face do planeta Terra hoje. E é até vendido para se viver na face do planeta Terra hoje, que é preciso existir tal desequilíbrio, onde o homem fica só yang com um pouquinho de yin e a mulher só yin com um pouquinho de yang. E aí existe uma relação para determinados contextos de dependência. Porque é isso que gera. Se a mulher fica só no yin muito forte e yang e pouquinho fraco, não equilibrado, se 50% yang, ela vai carecer em si de características mais proativas, ativas, de agir, de desbravar, de abrir caminho, de construir, de empreender, trabalhar, crescer e etc. Evoluir. Ela não vai ter esse impulso, porque ela está mais yin do que yang. E no homem é a mesma coisa. Se ele fica mais yang, ele só vai pensar nessas coisas e não vai pensar nas coisas yin, que é receptividade, relacionamento, sexualidade e outras coisas mais. Veja, até nisso os arquétipos têm uma influência, uma emanação de equilíbrio. Porque se você estudar os arquétipos de uma mitologia do lado masculino, você vai perceber os perfis de comportamento que são mais ativos, mais para fora. E se você estudar os arquétipos yin de uma determinada mitologia, vai estar lá todos os padrões de comportamento mais yins, mais femininos, que por mais que não é aceito esse conceito do yin yang na face do planeta Terra, a pessoa tem nela mesma essa configuração. Só que o que vem à tona, o que a pessoa expressa, é só aquilo que ela acredita. Então, se na mente dela, eu sou homem, então eu tenho que ser só expressar a minha energia de homem, que é a energia yang. Então, aquele homem vai expressar mais os arquétipos que estão influenciando ele, que são arquétipos mais yang, com características mais masculinas. E fica na sombra, ou nem emerge de forma alguma, os traços, né, de padrão de comportamento, os arquétipos do lado yin ficam lá ou reprimidos ou ignorados na sombra. E aí você olha o perfil de comportamento de um homem que vivencia só yang e quase nada yin, é uma pessoa que ela não tem tanta sensibilidade, é uma pessoa que só pensa em trabalho, é uma pessoa... E dependendo de todo o contexto de emanações que ele tem, é uma pessoa agressiva, é uma pessoa ignorante, etc. E o mesmo vale para a pessoa que só fica lá no lado yin. Pode ser tanto a mulher como o homem. Eu estou dando esses exemplos porque a situação do planeta é de viver nessa capenguice. De viver só homem só yang, 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 a mulher só yin, yin. E não homem e mulher com 50% de yin, yang. Mas imagine uma mulher que fica só yang. Só yang, aliás, imagina uma mulher que só fica yin. É essa situação. Ela fica mais receptiva, mais sensível, até fica tão assim que ela fica vulnerável, fica uma pessoa frágil, uma pessoa que qualquer um manda e desmanda, faz de gato e sapato, porque ela não tem a outra parte que a equilibra, que a faz ela se posicionar, que é uma característica mais yang. Então, durante esses quase 3 anos, estudando os arquétipos e outras coisas mais, eu percebi, nesses estudos, que existe um padrão de comportamento, um padrão coletivo de determinados gostos, comportamentos, virtudes e etc., que se de maneira organizada relacionados às mitologias e aos arquétipos que tem nas mitologias, podemos criar um formato de nos avaliar e perceber quais são os arquétipos que estão mais nos influenciando no momento presente nessa situação. Porque lembre-se, nós todos, no inconsciente, temos
a existência dos arquétipos. Inconscientemente sabemos que eles estão ali e que é uma questão de trazer eles à luz, deixar eles vir à tona no nosso consciente e nos nossos comportamentos, que a gente começa a colher os efeitos que a emanação, que o acesso à energia e à informação de um determinado arquétipo vai propiciar para nós e em todas as áreas da nossa vida. E eu cheguei a essa conclusão. E eu fui mais além do que isso. Eu construí, juntamente com o meu parceiro de negócios, uma ferramenta capaz de ajudar qualquer pessoa a conseguir perceber de todos esses arquétipos, e mais precisamente falando, os arquétipos da mitologia grega, qual é a influência de todos eles na pessoa? Qual que tem mais influência, se é um ou se é dois ou três, e quais são os que têm menos influência, os que mais aparecem, os que mais a pessoa desenvolve, trabalha em si. Tanto do lado Yang, masculino, os deuses gregos, quanto também do lado Yin, o lado feminino, das deusas gregas. E foi-se criada esta ferramenta. Então eu desenvolvi para facilitar a percepção de nós humanos, aqui encarnados, que estamos debaixo da influência de muitos arquétipos das mitologias, etc., uma ferramenta que se chama bússola arquetípica. É uma forma, além de estudar por conta própria, que seria o formato, vamos falar assim, mais acessível a todos, que é, compra os livros, lê as mitologias, compra os livros sobre arquétipo, lê sobre os arquétipos, foi todo o caminho das pedras que foi feito, etc., com o uso de também outras ferramentas de desenvolvimento pessoal, como a ressonância harmônica, etc. E você vai conseguir chegar também a essas descobertas de saber qual que é o arquétipo que te influencia mais, que te influencia menos, os deuses masculinos, as deusas femininas. E isso vai denotar de você um determinado tempo de estudo, de autoanálise, de percepção, do que você já viveu, do que você está vivendo, do que você pensa em viver. Isso vai tomar de você um trabalho, assim, considerável, um trabalho, digamos que até um pouco abrangente, para você conseguir descobrir essas situações todas que você quer aceite ou não, quer saiba disso ou não, quer entenda isso ou não, acredite ou não, você está debaixo. E isso está ditando de maneira inconsciente, porque a maioria das pessoas nem sequer tem ideia de que esta influência arquetípica, desde o começo e até antes da pessoa encarnar, já estava ali emanando em cima dela e a influenciando a ir para determinado caminho, escolher determinada coisa, etc. E que se a pessoa continua sem acessar, entender, descobrir qual que está no momento influenciando, ela vai continuar sendo influenciada por esses arquétipos, mas correndo um sério risco de vivenciar todos os momentos, as situações, os mitos e os padrões de comportamento negativos, sombrios, que esses arquétipos tiveram há 2.500 anos atrás. E que ainda estão evoluindo e deixando de atuar destas formas que eles atuaram, mas eles só fazem isso através de nós, através da nossa vivência, através do que a gente escolhe naquele momento que tem que escolher, onde está ali, esse aqui foi a sombra que o arquétipo tal viveu, ele fez assim, 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 negativo, e essa aqui é o comportamento mais ideal, mais positivo, que vai fazer tanto eu ter resultados positivos, prosperar, crescer, evoluir,
atuar de uma maneira excelente, e também o arquétipo, quando eu atuo dessa maneira positiva, eu vou transmitir uma informação para o arquétipo que está emanando através de mim, a sua energia, a sua informação, as suas virtudes, o seu caráter, uma informação positiva, e o arquétipo vai crescer. Lembram? É via de mão dupla. Só que quando a pessoa não tem a percepção de quais ou qual arquétipo está influenciando a vida dela, está emanando em cima dela, ela tem uma forte tendência, e a grande maioria das pessoas vivencia a parte sombria, as sombras daquele arquétipo. Porque ela não tem ideia de que isso está a influenciando, emanando em cima dela a informação. E isso é um desastre em termos de prosperidade, em termos de evolução, de ser feliz, de ganhar dinheiro, de ter bons relacionamentos, de crescer profissionalmente e todas as áreas da vida da pessoa. Corre um risco de ser uma catástrofe, porque a pessoa não tem essa autopercepção, esse autoconhecimento, essa informação que é valiosíssima e que dá para ela o entendimento do passado dela, do presente dela e até do futuro dela, se ela continuar debaixo da emanação daquele arquétipo. Veja, é uma informação de um valor incalculável que dá para a pessoa a capacidade dela tanto se autoconhecer, mas também de definir quais são os resultados, os efeitos que ela terá na vida dela de acordo com o arquétipo que ela está debaixo, que está emanando sobre ela. E que tanto o arquétipo quanto a pessoa está nessa situação para benefício de ambos e expansão e crescimento do todo. Por quê? Os arquétipos foram emanados pelo todo, para o todo gerenciar todas as dimensões, ajudar todos os seres em todas as dimensões. É um projeto benevolente, positivo do todo. Mas, sem a compreensão, sem entender que isto é algo real, que é algo que está vivo, que é algo que está atuando, está ativo na vida das pessoas, e indo além, sem saber quais são os arquétipos que estão influenciando a sua vida, além de não conseguir conquistar, manifestar todo o seu potencial de ser feliz, de ser próspero, de construir riqueza, de construir bons momentos, boas experiências na sua vida, o risco de acontecer muitas coisas negativas, se já não estiver acontecendo, é muito grande. Tipo, não é algo em termos de porcentagem 5%, 10%. É uma chance de 90% de estar acontecendo negativo à sua vida por você não saber qual ou quais são os arquétipos que estão emanando e influenciando a sua vida. Vou frisar novamente, se você ler a vida do arquétipo e ler a sua vida, vai encaixar como uma luva. E isto é assim para ajudar a pessoa a já meio que, antes de vivenciar tudo, já ter uma previsão de, eu vou por esse caminho e lá na frente eu vou ter que decidir agir assim ou agir assado. E agir assim é negativo e assado é positivo. Então agora eu já sei que na hora que chegar nessa situação, o assim é negativo. Então eu vou agir assado. E aí vai lá, porque já previu, já teve um entendimento de que está debaixo da emanação do arquétipo X, Y e Z. E todos eles ao mesmo tempo influenciam a vida da pessoa. E agora ela sabe que todas as situações que ela vai viver será muito similar ao arquétipo X, Y e Z, e agora ela sabe por quê. Ela buscou essa informação. Nesse vídeo você teve uma breve introdução, uma breve percepção do que seria isso. Descobrir, perceber, entender essa emanação durante a vida toda que um arquétipo tem sobre todos os seres,
encarnados na face do planeta Terra. Agora, você tem a possibilidade, no final deste vídeo, na descrição deste vídeo, de acessar uma ferramenta que tem um valor de acesso bem favorável, que vai dar para você o poder de perceber, de traçar em você um determinado perfil de comportamento, de virtude, de ser, que vem de determinados arquétipos que estão emanando você. E você vai descobrir, se você apertar no link, acessar essa informação, conhecer esta ferramenta arquetípica, que vai dar para você a possibilidade, de uma maneira muito rápida, muito simples, respondendo algumas questões, vai ser produzido para você o resultado desse teste, que vai mostrar quais são os arquétipos que mais atuam sobre você. E assim, sabendo quais, você vai poder ter um foco de estudo, de compreensão e de aplicação prática das virtudes, dos mitos, dos comportamentos, de qual caminho você vai, de qual caminho você não vai, de qual decisão tomar em qual determinada situação, quando você entender toda a vida, todo o jeito que foi a vivência daquele arquétipo há 2.500 anos atrás. Então essa ferramenta vai ficar aqui no link abaixo, disponível para você, para além de compreender tudo isso que você compreendeu nesse vídeo, você ter um movimento prático na sua vida, de autoconhecimento, de autopercepção, e assim você ter um domínio pessoal muito grande acerca de qual momento que você está agora, por que determinadas coisas aconteceram com você na sua vida, e também quais são as possibilidades que você tem no decorrer daqui por diante na sua vida, continuando ou não debaixo da emanação dos arquétipos que você descobrir, colocando esse teste em prática. Então, vai ficar aqui no link abaixo, pesquisem depois acerca dos arquétipos, os livros que você também pode ler, que são os livros da Jan Shinoda Bolen, que é Os Deuses e o Homem, As Deusas e a Mulher, vai dar para você também uma percepção, uma compreensão dos principais arquétipos da mitologia grega. Mas o teste que faz você saber qual de fato é o arquétipo que está debaixo de você, está aqui nessa ferramenta que foi criada no link abaixo. Então acesse os livros, e se você quer dar um passo a mais e perceber realmente quais são os arquétipos que estão emanando em cima de você, te influenciando, ditando de uma maneira muito direta e muito importante, é só acessar o link, adquirir a ferramenta, fazer o teste e assim descobrir. E aí depois que você fizer isso, vem aqui nos comentários desse vídeo, comente aqui abaixo, o arquétipo que mais me influencia é o arquétipo tal. Deixa aqui nos comentários qual foi o arquétipo que você descobriu que está te influenciando. E isso, esse comentário vai ajudar tanto esse vídeo a ganhar um pouco mais de credibilidade e ser compartilhado com mais pessoas, mas também vai dar para as pessoas um vislumbre da aplicação prática dessa ferramenta, que é a ferramenta arquetípica. Deixa o like também nesse vídeo, já estamos chegando no momento final aqui, e eu quero saber se você sabia que um arquétipo está desde o início dessa sua encarnação te influenciando. Isso era algo que você percebeu, ouviu em algum lugar na internet, ou é algo novo para você? Conta aqui embaixo se isso somou e esclareceu quando se diz acerca dos arquétipos estarem influenciando as nossas vidas. Comente abaixo se você já sabia, se você sabia qual é o arquétipo que está mais influenciando você de acordo com a mitologia que você descobriu, o arquétipo que te influencia. Seu comentário é muito valioso aqui no canal
e em todos os vídeos, tanto para os inscritos terem relatos da vida prática, quanto também para o YouTube mandar esse vídeo para mais pessoas. E assim você contribui de uma maneira simples com o canal e com tudo que é entregue para você aqui, fazendo com que a troca entre nós seja mútua. Compartilhe esse vídeo com as pessoas mais importantes para você. Deixa o like e lembre-se sempre de que é um prazer e eu vou fazer o que precisa ser feito. Fique com o meu abraço e voltaremos no próximo vídeo.